pai de Denis pulava sem parar e gritava de alegria. Então puxou o filho e lhe deu um abraço apertado. 2-0! Exclamou ele. Acabamos com eles, hein, filho? Eu sei. Eu falei que não eram permitidos abraços na casa de Denis, mas aquilo era diferente. Era futebol. A família do menino achava mais fácil conversar sobre futebol do que sobre sentimentos. Ele, John e o pai amavam futebol e juntos compartilhavam os altos e, mais frequentemente, baixos de torcer pelo time local da terceira divisão. Mas assim que o juiz apitava o fim do jogo, era como se o som indicasse o retorno à estrita política de nada de abraços. Denis sentia falta de ser abraçado. Sua mãe o abraçava o tempo todo. Ela era quentinha e macia, por isso o menino adorava ficar nos braços dela. A maioria das crianças é doida para crescer logo, mas Denis sentia falta de ser pequeno e ficar no colo da mãe. Em seus braços ele se sentia mais seguro. Era uma vergonha que o pai de Denis quase nunca o abraçasse. Gordos são bons de abraço. São agradáveis e macios, como um sofá grande e confortável. Ah, sim, eu não mencionei isso, né? O pai dele era gordo, muito gordo. Ele trabalhava como caminhoneiro fazendo fretes de longa distância e todo aquele tempo dirigindo sentado, parando só para esticar as pernas, ir ao restaurante do posto e comer refeições que consistiam de ovo, salsicha, bacon, feijão e batata frita. Havia um preço a se pagar por isso tudo. Às vezes, depois do café da manhã, o pai comia 2 pacotes de batatinha chips. Ele ficou ainda mais gordo desde a partida da mãe. Denis tinha visto na Trisha a história de um cara chamado Barry, um homem tão gordo que não conseguia limpar o próprio traseiro. A plateia no estúdio, ao saber o quanto ele comia todos os dias, fez caras e bocas de espanto, em uma estranha combinação de prazer e horror. Então, Trisha lhe perguntou: Barry, o fato do seu pai ou a sua mãe ter que limpar o seu traseiro não o estimula a emagrecer? Trisha, eu simplesmente adoro comer, respondeu ele com um sorriso constrangido. Trisha disse a Barry que ele comia para compensar um problema. Ela era boa em definir as coisas, afinal, também já tinha passado por muitos períodos difíceis. Barry chorou um pouco no fim do programa, e quando subiram os créditos, Trisha sorriu com tristeza e o abraçou, apesar da dificuldade em fazer isso, pois Barry era do tamanho de um trailer. Denis se perguntou se o pai também comia para compensar um problema. Se cada salsicha ou torrada a mais no café da manhã não era para, nas palavras de Trisha, preencher um vazio interior. Mas ele não ousava falar isso ao pai, que, aliás, nem gostava que o filho visse Trisha. Isso é programa de menina, dizia ele. Denis sonhava em um dia participar de Trisha. A chamada seria: Os puns do meu irmão são muito fedorentos, ou Meu pai tem um problema com biscoitos de chocolate. Diariamente, quando chegava do trabalho, o pai comia um pacote inteiro desses biscoitos de chocolate viciantes. Então, quando Denis jogava futebol com o pai e o irmão, o homem sempre ficava como goleiro, por ser gordo demais. Ele até que gostava, pois assim não precisava correr muito. A área do gol era marcada por um balde de cabeça para baixo e um barril de cerveja vazio, remanescente de um churrasco havia muito esquecido que eles tinham feito na época em que a mãe ainda morava ali. Agora não faziam mais churrascos. Comiam salsichas murchas do restaurante da esquina ou tigelas de cereal, mesmo que já tivessem tomado o café da manhã. O que Denis mais gostava quando jogava futebol com a família era o fato de ser o melhor jogador. Apesar de o irmão ser 2 anos mais velho, Denis o driblava com facilidade, fazendo muitos gols nas peladas de quintal. E não era fácil fazer a bola passar pelo pai. Não que ele fosse um bom goleiro, mas ele era tão grande. Antigamente, todo domingo de manhã, Denis jogava futebol no clube da cidade. Sonhava em ser jogador profissional. Depois que os pais se separaram, ele parou de jogar lá. A mãe sempre lhe dava carona, mas o pai não podia levá-lo porque andava de um lado para o outro do país em seu caminhão a fim de conseguir dinheiro e pagar as contas. E aos poucos o sonho de Denis foi murchando. Mas ele continuava jogando no time da escola e era o melhor chutador. Ah, espere um pouco.
Preciso procurar essa palavra. Artilheiro. Sim, Dennis era o melhor artilheiro de seu time e marcava mais de 1 milhão de gols por ano. Perdão de novo, leitor, é que eu não entendo muito de futebol. Talvez 1 milhão seja demais. 1.000? 100? 2? Parênteses, não sei se vocês sabem, mas o Pelé foi o único jogador que marcou 1.000 gols, é verdade, 1.000 gols. Então, não é tão fácil mesmo você fazer 1 milhão de gols. Talvez seja demais. Enfim, era ele quem fazia mais gols na escola, né? Como resultado, Dennis se tornou incrivelmente popular entre os meninos de seu time, menos o capitão, Gary, que implicava com ele por qualquer besteirinha. Dennis desconfiava que Gary tivesse inveja dele por jogar melhor. Ele era um desses garotos anormalmente grandes para a idade. Na verdade, não seria surpresa se Gary fosse, de fato, 5 anos mais velho que todos na turma e tivesse ficado para trás por ser meio lento. Certa vez, Dennis faltou à escola em um dia de jogo porque estava muito resfriado. Tinha acabado de assistir a Trisha, que mostrou a história cativante de uma mulher que descobrira estar tendo um caso com o próprio marido. Depois, pegou uma lata de sopa de tomate para ver seu segundo programa favorito, Loose Woman, no qual um grupo de moças de expressão furiosa debatia questões importantes do dia, como dietas e calças legging. Mas, justo quando a abertura do programa estava começando, bateram à porta. Dennis se levantou resmungando. Era Darvish, seu melhor amigo na escola. Dennis, precisamos muito que você jogue hoje, suplicou ele. Ai, desculpe, mas eu estou passando mal. Não consigo parar de espirrar nem de tossir. Viu? Ai, respondeu Dennis. Mas hoje são as quartas de final e sempre perdemos nas quartas. Por favor. Dennis tornou a espirrar. Foi um espirro tão forte que ele achou que fosse virado avesso. Por favor, insistiu Darvish, esperançoso, limpando discretamente um pouco do catarro de Dennis que respingara em seu uniforme. Está bem, vou tentar, disse Dennis entre uma tosse e outra. Eba! Comemorou o amigo, como se o jogo já estivesse no papo. Dennis tomou mais um pouco da sopa, pegou seu uniforme de futebol e saiu. A mãe de Darvish aguardava lá fora com o motor do pequeno Ford Fiesta vermelho ligado. Ela trabalhava como caixa em um supermercado, mas vivia para ver o filho jogar futebol. Era a mãe mais orgulhosa do mundo, o que sempre deixava Darvish um pouquinho envergonhado. Graças a Deus você veio, Dennis! Exclamou ela enquanto os meninos se acomodavam no banco de trás. O time precisa de você. Esse jogo é muito importante. O mais importante do ano, sem dúvida. Mãe, apenas dirija, pediu Darvish. Está bem, estamos indo. E não fale assim com sua mãe, gritou ela, fingindo estar com mais raiva do que realmente sentia. A mulher pisou no acelerador e o carro partiu aos solavancos rumo ao campo da escola. Ah, vejam quem resolveu aparecer, disse Gary quando eles chegaram. Ele não era apenas maior que todos os outros. Também tinha a voz mais grossa e era perturbadoramente peludo para um garoto de sua idade. Quando tomava banho, parecia um macaco gigante. Foi mal, Gary. Eu não estava me sentindo bem. Estou muito Antes que Dennis pudesse terminar a palavra resfriado, ele espirrou ainda com mais violência do que antes. Eu estou muito Ops, me desculpe, Gary. Falou Dennis, limpando com um lenço de papel um fio de catarro que escorria da orelha do colega. Vamos acabar logo com isso, disse Gary. Sentindo-se fraco por causa do resfriado, Dennis entrou em campo com o restante do time sem parar de tossir e espirrar.
Boa sorte, rapazes! Principalmente para meu filho, Darvish, e, é claro, seu amigo Dennis. Vamos ganhar essa pela escola! Gritava a mãe do menino da lateral do campo. Minha mãe só me faz passar vergonha, resmungou Darvish. Ah, eu acho legal ela torcer, disse Dennis. Meu pai nunca vem aos jogos. Quero um belo gol seu, hein, Darvish querido! Talvez ela faça mesmo, você passar um pouquinho de vergonha, concordou Dennis. O jogo daquela tarde era contra a escola Kenneth. Gente, meu inglês é péssimo. Para meninos. Uma dessas escolas em que os alunos se sentem superiores só porque seus pais têm que pagar para eles estudarem lá. Mas o time deles era muito bom. E em menos de 10 minutos fizeram o primeiro gol. A tensão aumentou na mesma hora. E Darvish roubou a bola de um garoto que parecia ter 2 vezes seu tamanho e deu um passe para Dennis. Lindo desarme, Darvish querido! Gritou sua mãe. A emoção de ter a posse da bola fez Dennis se esquecer do resfriado por um instante. Ele driblou toda a defesa do time adversário e foi em direção ao goleiro, um mauricinho de cabelo impecável e uniforme novo, que devia se chamar Oscar ou Tobias, ou outro nome de riquinho. De repente, os dois estavam frente a frente. Nesse instante, Dennis teve outra crise de espirros. O catarro foi direto na cara do goleiro, cegando-o por um momento e deixando Dennis livre para chutar a bola e fazer o gol. Falta! Gritou o goleiro, mas o juiz validou o gol. Tinha sido falta, mas não tecnicamente. Foi mal, hein? Disse Dennis. Ele realmente não tivera a intenção de fazer aquilo. Não se preocupe, eu tenho lenço de papel! Exclamou a mãe de Darvish. Sempre carrego na bolsa. Ela entrou correndo no campo, segurando a barra do sari para não sujá-lo de lama, e foi até o goleiro. Aqui está, garotinho rico, disse ela ao lhe entregar o lenço. Darvish revirou os olhos, envergonhado com sua mãe invadindo o campo. O goleiro, choroso, limpou o cabelo encatarrado. Acho que vocês não têm a menor chance. Mãe! Reclamou Darvish. Ai, desculpem, podem continuar. Após mais 4 gols, um de Dennis, um de Gary, um de Darvish e um acidental da mãe de Darvish, eles venceram a partida. Vocês estão nas semifinais, meninos! Mal posso esperar! Exclamou a mãe na volta para casa, buzinando sem parar em seu Ford Fiesta, comemorando. Era como se a Inglaterra tivesse ganhado a Copa do Mundo, sabe? Mãe, por favor, não vá à semifinal. Não se for para fazer aquilo de novo. Como você ousa, Darvish? Você sabe que eu não perderia o próximo jogo por nada no mundo. Ai, vocês me deixam tão orgulhosa. Darvish e Dennis se entreolharam e sorriram. Por um instante, a vitória no campo os deixou com a sensação de serem os donos do universo. Até o pai de Dennis deu um sorriso quando o filho lhe contou que seu time estava na semifinal. Mas a alegria do homem não duraria muito tempo.